Olá, eu sou André Anés, pastor da Igreja Batista em Quitaúna, e é uma alegria estar com você aqui mais uma quarta-feira à noite para meditarmos a partir da palavra de Deus, a partir de um salmo, para meditarmos neste salmo com as lentes do nosso coração, da nossa alma, com a nossa interioridade, não somente com a nossa razão, mas com todas as nossas emoções, permitindo assim que o Espírito fale ao meu e ao seu coração. Eu leio nessa noite o Salmo de número 97, na Bíblia A Mensagem, que diz o seguinte: O Eterno reina. Há um motivo para festejar. Em duplas, continentes e ilhas celebrem. Nuvens brilhantes e nuvens de tempestade circulam em volta dele. O direito e a justiça são âncoras do seu governo. O fogo, adiante dele, flameja bem alto até as íngremes montanhas. Seus raios iluminam o mundo. A terra, de olhos arregalados, treme de medo. As montanhas olham para o Eterno e se derretem como cera diante do Senhor da terra. Os céus anunciam que ele corrigirá todas as coisas e todos verão isso acontecer. Que coisa gloriosa! Os que servem deuses fabricados lamentarão, e eles estavam tão orgulhosos de seus deuses fajutos. De joelhos, todos vocês, deuses, adorem-no. Sião, escute e tenha esperança. Filhas de Sião, cantem de todo o coração. O Eterno fez tudo isso, estabeleceu tudo no seu lugar. Tu, ó Eterno, és o Deus Altíssimo do cosmo, muito mais elevado que qualquer um dos deuses. O Eterno ama todos os que odeiam o mal, e ele protege os que o amam. Arrebata-os das garras dos ímpios. Sementes de luz são plantadas na alma do povo de Deus. Sementes de alegria são plantadas no solo de um coração bom. Então, povo de Deus, louve o Eterno em voz alta. Deem graças ao nosso Santo Deus. Eu quero falar um pouquinho nessa noite, a partir da realidade deste salmo, sobre a experiência da metáfora. Nós, quando olhamos para o texto bíblico, para o texto sagrado, para as escrituras, a gente percebe um Deus que se revela. Mas esse Deus, mesmo se revelando para a humanidade, mesmo a gente podendo conhecer algo a respeito de quem Deus é, esse Deus ele nunca se revela por completo. Sempre permanece algo oculto, sempre permanece algo misterioso do ser de Deus. Não é possível conhecermos Deus plenamente, de uma maneira absoluta. Não é possível nós esmiuçarmos o ser de Deus de uma maneira detalhada, de uma maneira cartesiana, de uma maneira lógica e chegarmos ao ser de Deus, à essência de Deus. Isso não é possível, definitivamente. Até mesmo quando em Jesus, no Novo Testamento, nós temos ali o ápice da revelação. E Jesus de Nazaré mostra pra gente, revela pra gente quem Deus é, e ele revela que Deus é Pai. Mesmo assim, Deus permanece mistério. Não é à toa que o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 6, no versículo 16, diz pra gente, né, que Deus habita em luz inacessível, que ninguém viu e nem consegue ver Deus. Deus ele habita envolto a essa luz inacessível. Não é possível a gente visualizar plenamente quem Deus é. E esse Pai que é revelado em Cristo Jesus, é claro que ele não é um pai como o nosso pai biológico. Jesus ele faz uso do quê? De uma metáfora que não é literal, para a gente poder dar conta de quem Deus é e nos aproximarmos de Deus de uma maneira adequada. É por isso que quando Jesus diz para nós que Deus é Pai, a gente se aproxima de Deus como um modo equivalente de pensarmos o ser de Deus, equivalente ao relacionamento pai e filho biológico. Então a gente se aproxima de Deus envolto em intimidade, envolto em amor, envolto nessa relação de segurança que comumente acontece na relação pai-filho. O salmista, ele da mesma forma,
ele faz uso de uma linguagem metafórica, de uma linguagem que nos ajuda a imaginar Deus. Mas essa linguagem ainda não é capaz de esmiuçar e detalhar o ser de Deus. Ele faz questão de dizer aqui, fazer uma distinção muito importante acerca do Deus revelado e dos ídolos. Os ídolos são fabricados pelos homens, pela humanidade. Portanto, quando nós achamos que conhecemos plenamente quem Deus é, quando nós achamos que conhecemos em absoluto o ser de Deus, ao ponto até mesmo de sabermos os próximos passos que Deus dará, de acessarmos plenamente a sua sabedoria, de acessarmos plenamente as suas vontades. Quando isso acontece, na verdade, nós não estamos mais nos relacionando com Deus revelado, mas estamos nos relacionando com um ídolo, criado e fabricado pela nossa razão, pela nossa criatividade, pela nossa mente. Porque Deus, ele permanece sempre mistério. E ao contrário dos ídolos que a gente consegue descrever, até mesmo criar uma imagem exata, Deus, a gente precisa fazer uso de uma linguagem metafórica. E o salmista faz isso aqui. Quando ele fala e nos incentiva a adorarmos o Senhor, ele fala aqui a respeito de continentes e ilhas que celebram o Senhor. Ele fala sobre um Deus que está envolto a nuvens brilhantes, nuvens de tempestade. Quando ele fala a respeito de Deus, ele fala que os raios desse Deus iluminam o mundo e que a terra fica de olhos arregalados, tremendo de medo do ser de Deus. As montanhas olham para o Eterno e se derretem como cera diante dele. E ele ainda afirma que os céus anunciam, os céus falam de coisas gloriosas. É claro que a gente sabe que continentes e ilhas não celebram literalmente, que Deus não está envolto a nuvens brilhantes e nuvens de tempestade literalmente, que os raios que iluminam o mundo não são raios que saem de Deus literalmente, bem como as montanhas, elas não derretem como a cera literalmente. E também a gente sabe que os céus, eles não falam literalmente a respeito de coisas gloriosas. Todas essas imagens são metáforas que o salmista usa para nos mostrar o quão grande é Deus, o quão glorioso ele é. Mas ele é glorioso ao ponto da linguagem não ser capaz de descrever essa glória plenamente. E é por isso que ele usa desse recurso de linguagem, essa metáfora, para poder dar conta do ser de Deus. A figura de linguagem aqui é utilizada pelo salmista, bem como por toda a Escritura, para poder dar conta desse Deus que a gente não consegue acessar de forma plena, desse Deus que permanece sempre oculto e sempre misterioso, embora ele se revele para a gente, ao ponto disso ser suficiente para exercermos a nossa fé e desenvolvermos a nossa espiritualidade. Mas é sempre importante a gente ter convicção e certeza que a gente nunca consegue acessar plenamente quem Deus é. Ele sempre permanecerá mistério. E assim deve ser, porque ele de fato é Deus. E um Deus que me permite descrever, esmiuçá-lo e fazer com que ele caiba dentro de uma teologia sistemática. Esse Deus que cabe dentro de uma teologia sistemática, muito provavelmente é um ídolo e não Deus. Não à toa, me parece que os poetas sabem falar melhor sobre Deus do que os teólogos sistemáticos. Os poetas sabem falar melhor de Deus do que essa nossa linguagem, que muitas vezes é muito cartesiana, que é muito lógica, que é muito racionalista. Eu quero te incentivar nessa noite a ser um pouco como os poetas e tentar, quem sabe, através de metáforas e falar sobre Deus,
mas principalmente entender que é somente através de metáforas que a gente consegue dar conta de Deus. E o meu desafio, o nosso desafio, que as Escrituras nos propõem, é nos darmos por satisfeitos quando a gente se chega diante de um Deus que a linguagem não dá conta dele, que os vocabulários não dão conta dele, que as línguas não dão conta dele, mas tão somente expressões metafóricas, poéticas, são capazes de alcançar este Deus que é mistério. Oremos. Pai de amor, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo de meditação. Obrigado porque o Senhor é grande. E grande de tal forma que eu não consigo descrever a não ser através de metáforas, como o salmista fez. O Senhor é Pai, um Pai amoroso, um Pai que nos permite viver numa relação de intimidade, mas um Pai que transcende muito toda a minha imaginação e a nossa imaginação do melhor cenário possível de uma relação pai e filho. Obrigado porque o Senhor transcende. E somente com imaginação, somente com metáforas, somente com recursos linguísticos e poéticos a gente consegue falar a respeito do Senhor, que sempre permanece oculto, sempre permanece misterioso em um certo nível. Obrigado, e que o Senhor nos ajude a nos contentarmos com quem o Senhor é e a maneira como o Senhor se revela para a gente. Que o Senhor nos livre de toda idolatria, de toda ideia fabricada, mas que a gente sempre consiga sermos muito humildes diante de quem o Senhor é. Nós oramos gratos a Ti, no nome do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.